Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro Anésio Jota, divulgador do Espiritismo, atuante em vários cursos nas casas espíritas, expositor, escritor, trabalhador dedicado à divulgação do Espiritismo. Seja bem-vindo, Anésio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. A nossa conversa hoje com o Anésio é uma visão do capítulo 1 do Evangelho do Segundo Espiritismo, onde nós espíritas tratamos de um tema, de um assunto muito particular, muito próprio, mas que diz respeito a toda a humanidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Anésio, como é que nós podemos definir uma revelação? O que é uma revelação? O nome é bastante simples, né? Ou seja, abrir as cortinas, desvendar, mostrar alguma coisa que você não sabia. Ou que a humanidade precisa ficar sabendo para a sua evolução, para se melhorar, para uma finalidade específica e até então não sabia. Então, isto é uma revelação, não é? A nossa história como humanidade, né? Nós, ao longo do tempo, vamos construindo conceitos, né? Construindo fundamentos que vão alicerçando, né? Estruturando todo um pensamento ao longo de um tempo e depois alguns permanecem até hoje, né? Nós viemos da imagem, né, dos totens, do Deus Sol, do Deus Lua, de vários deuses, né? Mas teve um determinado momento na história da humanidade que houve uma ruptura, houve uma virada de conceito, houve uma mudança na sua forma de entender. Em que momento foi esse? Quem foi? Como foi isto? É importante você falar disso porque o ser humano, desde épocas imemoriais, ele já traz dentro de si a intuição de que existe algo maior. Existe uma força maior que conduz a sua vida, que conduz a vida planetária, que conduz a natureza. O homem, desde a época primitiva, você disse, começou a adorar o sol, a lua, a chuva, as colheitas, alguma coisa tinha, né? Então essa intuição íntima de que há alguma coisa acima de si sempre esteve no coração do ser humano em todas as épocas. Mas era necessário que viesse para o planeta um emissário divino. E que para isso acontecesse, os seus caminhos precisavam estar aplainados. E esses caminhos começaram a ser aplainados por volta de 1250 antes da nossa era, antes da era cristã, com o surgimento de um profeta no Egito, chamado Moisés. Moisés precisava colocar na cabeça de um grupo de pessoas, que são os hebreus, e que estavam temporariamente no Egito como escravos, precisava incutir na cabeça deles a crença em um único Deus. Porque a partir da adoração do trovão, do sol, da lua, do fogo, o homem começou a aumentar a sua crença em deuses e colocou um Deus para cada coisa, não é? Um Deus para a colheita, um Deus para a fertilidade, um Deus para cada coisa. E para que esse emissário divino chegasse na Terra, as pessoas precisavam acreditar em um único Deus. E essa missão foi dada a Moisés. E Moisés reuniu então um grupo de mais ou menos 10.000 pessoas e saiu com elas pelo deserto. Essa história já é bem conhecida. Nós conhecemos todos os percalços que Moisés passou para que pudesse libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. E imagina a responsabilidade. Um homem e um irmão, Arão, né, levar para o deserto 10.000 pessoas, homem, mulher, crianças, né, sem a mínima provisão.
e lá permaneceram durante 40 anos. Imagina que uma pessoa saia para o deserto, ele deve saber para onde vai. Mas se você olhar o mapa de onde ele passou 2, 3 vezes no mesmo lugar. Ou seja, aquela geração, para ele, estava perdida. Ele não conseguiria colocar na cabeça deles que havia um único Deus. Então ele precisava esperar que aquela geração perecesse para que ele pudesse informar e formar a nova geração com a crença no único Deus. Tanto que ele se distancia um pouco, sobe ao monte para receber as leis divinas. E o que acontece? Quando ele volta, existe um bezerro. Fizeram um bezerro porque eles tinham a necessidade de tocar, que o Deus fosse concreto, fosse objetivo, não o Deus que ele queria pregar. Então esse povo, para ele, estava perdido, precisava esperar perecer, e então essa nova geração é que ele levou para a terra prometida com a crença no único Deus, para que daí, neste seio, pudesse nascer esse enviado divino. Então, Moisés é o responsável por nos trazer a crença num único Deus. Só que esse Deus, para aquelas pessoas ainda bravias, ainda bastante, quase que selvagens, precisava ser um Deus do látigo, do castigo, né? E isso perdurou até o início, até a chegada desse enviado divino. Esta, então, é a primeira revelação. A primeira revelação é Moisés. A primeira revelação, Deus único através de Moisés. Deus único através de Moisés. E um detalhe importante nessa consideração sua é como isso se alastrou por todo o orbe, né? A ideia de Deus único, né? Ela caminhou depois por mais povos, por mais populações, e isso começou com um povo. Com um povo, o povo hebreu. O povo hebreu. E depois foi se multiplicando ao longo do tempo por mais povos, por mais estruturas. Essa ideia de um Deus único, né? Moisés também nos deixa um legado moral importante, né? Com os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei divina, nós espíritas consideramos como a primeira psicografia que se tem notícia e que está documentada. Então, a primeira psicografia direta, né, vamos dizer assim, psicografia direta, escrita direta, na pedra, a fogo, as revelações, a revelação dos 10 mandamentos. E que, tirando 2 deles, os 2 primeiros, o resto é lei, inclusive lei humana. Até hoje. Até hoje, e na maioria dos povos. Mas aí nós voltamos ao caráter da revelação, né? Aquilo que surgiu num determinado tempo lá atrás, hoje, tirando os 2 primeiros, é lei para todo mundo. Lei para todo mundo. Continuando a nossa conversa sobre revelação, nós nos aproximamos daquilo que se chama, que se entende como segunda revelação. A segunda revelação, a primeira é a preparação para esta revelação em si, que é a mais importante de todas, que é a vinda do enviado de Deus para a Terra, a vinda de Jesus Cristo. Cristo, em grego, significa enviado, não é? Ele estava sendo esperado, tanto que os profetas, se nós formos ver no Antigo Testamento, os profetas já preconizavam sua vinda. E o mais incisivo deles foi Isaías, né? Que diz todos os detalhes, inclusive sobre a morte desse profeta que estava sendo esperado, o libertador do povo hebreu, né? Jesus então chega e nos faz a revelação de Deus, mas não como aquele Deus do látigo, do açoite, mas o Deus de amor, aquele que Ele nos ensinou a chamar de Pai, o Pai de misericórdia, o Pai de bondade. E aí Jesus nos traz as consequências morais com os seus ensinos a partir desta revelação de que Deus é um Pai
Um pai amoroso, mas é um pai de justiça. E é um pai que exerce a justiça com misericórdia, né? Nos dando oportunidade a todos de estarmos aqui, de podermos voltar aqui, porque a revelação consta também no Evangelho, né? Nós vamos ver Jesus falando com Nicodemos, né, sobre a reencarnação. Nós vamos ver Jesus explicando aos seus apóstolos sobre a reencarnação de Elias, como João Batista. Então, isso está profusamente colocado no Evangelho. Aliás, é muito importante nós dizermos que o Evangelho segundo o Espiritismo não é uma invenção. O Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente o Novo Testamento, usado por toda a cristandade. Só que o nosso Evangelho, nós dizemos segundo o Espiritismo. Por quê? Porque as passagens de Jesus estão explicadas pelos Espíritos. Então, nós não dependemos de pessoas que nos expliquem os dizeres do Cristo. Os Espíritos mais superiores, mais inteligentes, mais capacitados do que nós, nos explicaram o que quis dizer o Cristo na sua essência. Por isso que nós chamamos de o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é o Evangelho cristão, é o Novo Testamento que todos conhecem. Esta revelação, então, é a mais importante de todas. No centro das 3 revelações está Jesus, o enviado divino. Que muda a humanidade, né? Antes dele... E depois dele. Muda a história. Muda a história. Mas não mudou a história do povo aonde ele veio, né? Para o povo ocidental mudou a história, não é? Então, Gregório estabelece o calendário diferente, não é? A partir do seu nascimento, mas os seus ainda continuam com uma outra data, continuam não reconhecendo a vinda desse profeta, porque este profeta eles gostariam que viesse de uma outra maneira, né? Esse profeta eles gostariam que viesse num carro de fogo e entregasse um cetro e o comando de todo o povo da terra a eles, como eles imaginavam. E este profeta nasce numa gruta, é colocado numa manjedoura, torna-se um simples carpinteiro, né? Não era nada daquilo que eles estavam esperando para libertá-los. A liberdade, segundo Cristo, é interna. E eles estavam esperando uma liberdade do jugo romano para que eles pudessem escravizar os outros ao invés de serem escravizados. Não é isso, não é essa a proposta de Jesus. E Jesus deixou isso muito claro ao dizer: o meu reino não é desse mundo. Uma coisa que marca também a segunda revelação é a forma com a qual Jesus ensinava. Jesus ensinava através de parábolas, não é? Com coisas fáceis do dia a dia, com complementos simples que eles podiam usar durante o dia a dia. Um semeador saiu a semear. Eles faziam isso, não é? E veja que fundamentos maravilhosos nós podemos tirar desta parábola, né? Para que ele pudesse chegar mais próximo do entendimento deles, não é? Um homem saiu para viajar de Jerusalém a Jericó. Descia para Jericó. Então, no caminho foi assaltado. Aquele caminho sempre foi muito perigoso. Sempre. E Jesus sabia disso, né? E coloca então a parábola do samaritano, tocando também num outro ponto político, que era a desavença entre os judeus e os samaritanos. Então, uma parábola muito fácil de ser entendida pelas pessoas da sua época. Mas o próprio Jesus descreve lá em João, anota que o próprio Jesus disse que não disse tudo, porque as pessoas da época não tinham capacidade, mesmo que ele ensinar através de parábolas, as pessoas da época não tinham capacidade para entender. E ele disse, não disse tudo, mas eu vos enviarei um Consolador, que ficará convosco para sempre. E esse Consolador é o Espírito da verdade, é a verdade. E a verdade veio um pouco depois. Jesus também tem uma outra marca
importante. Ele dividiu a humanidade, dividiu a história, dividiu o tempo e não escreveu nada. Os grandes pensadores, aquelas pessoas que nos deixaram o exemplo para podermos aprender através do exemplo, tinham seus seguidores. Sócrates nunca escreveu nada, mas Platão escreveu. Francisco de Assis nunca escreveu nada, outros escreveram, né? E assim, Jesus também nunca escreveu nada, mas outras pessoas se encarregaram disso. É uma marca importante esta de que todas essas revelações trazem no seu contexto algo parecido, né? Alguém organiza, alguém escreve, alguém publica, alguém faz com que isto chegue à humanidade. Por que será que é fundamental? Porque você escuta, tem lógica, tem coerência e aquilo perdura ao longo do tempo e a humanidade agrega esta revelação. Então nós temos a primeira com Moisés, a segunda com Jesus. E a terceira? Com quem? Em 1857, 18 de abril de 1857, nasce para o mundo a terceira revelação através de um livro. Através de um livro chamado O Livro dos Espíritos. Então, a espiritualidade coloca para a humanidade terrena a terceira revelação da lei de Deus. A primeira, Deus, Deus único, onipotente. A segunda, Deus, Pai de amor. E a terceira, Deus de verdade, que nos fala a razão, que nos possibilita a fé raciocinada. Esta é a terceira revelação. Portanto, aqueles que esperam uma outra vinda de Jesus, ele já veio. E isso foi através de uma doutrina que vai ficar eternamente conosco, assim como ele nos prometeu, que nos ensinaria todas as verdades, inclusive aquilo que ele já havia ensinado e que não foi compreendido. Se não foi compreendido, porque nós não tínhamos capacidade ou porque as pessoas burlaram aquilo que ele nos disse. E está aí o Espiritismo, então, como a terceira revelação da lei divina, baseada na verdade, nos dando uma tríplice visão, através da filosofia, da ciência e da religião. A filosofia fazendo a pergunta, inquirindo o que eu sou, por que eu estou aqui, de onde eu vim, para onde eu vou. A ciência trabalhando com coisas que até então eram investigáveis, como a alma. Era algo transcendente, ninguém tocava nesse assunto, eram mistérios de Deus. Para o Espiritismo é a coisa mais simples, é um ser encarnado, não é? E a religião, e isto é muito importante. A religião é a prática da filosofia e da ciência, com as suas consequências morais. Portanto, a religião espírita é muito simples. Não é uma religião constituída de adornos, de cruzes. Apesar de nós sermos cristãos, não nos adornamos com cruzes, com imagens, com nada disso, porque a base da nossa religiosidade é a transformação moral em cima dos ensinos que Jesus nos deixou. Portanto, nós somos eminentemente cristãos. E eu me lembro, falei da cruz, eu me lembro de um fato, Santa Teresa de Ávila, quando ela via Jesus crucificado, ela dizia, não é para menos que os homens tenham medo de ti. Olha como estás nessa cruz, estás horrível, emagrecido, para mim tu és lindo, tu és maravilhoso. Como podem fazer de ti uma coisa tão feia para que as pessoas possam ver? Então, para nós não usamos cruzes, porque em nossa cabeça nós não queremos que fique aquele Jesus machucado, triste, amargurado da cruz. Nós queremos aquele Jesus majestoso que é o governador do planeta Terra. É nesse
nesta figura que nós queremos pensar, que nós queremos imaginar, que cuida de cada um de nós, não é? Vós não me escolhestes, eu vos escolhi. Ele nos escolheu a cada um para estarmos no planeta que ele governa. Então, não é uma pessoa crucificada, martirizada que nós queremos lembrar, pois não temos cruzes, não temos nenhum tipo de adorno nesse sentido, nenhum tipo de culto. O nosso culto é interno, é viver de uma maneira digna, voltada para Deus, em cima dos ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos do Cristo são tão impactantes que, se a minha memória não me der um drible, no livro Há 2000 anos, né, escrito por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem uma narrativa de quem viu Jesus, né, uma narrativa. E se você ler aquela narrativa, né, e o que chama a atenção é o olhar de Jesus, né? Ele é tão penetrante, né? Ele é tão envolvente, ele é tão bondoso que ele toca as fibras mais íntimas da alma, né? Transforma as pessoas. Transforma as pessoas pelo olhar, né? Porque Jesus fala além da razão, né? Ele fala além da emoção, ele fala num outro valor que é o do sentimento. Nós, às vezes, queremos encontrar Jesus dentro de um livro, dentro de um texto, mas Jesus precisa estar dentro de cada um de nós. E nós precisamos estar dentro desta concepção. Mas ainda falando de Jesus e falando da visão de Deus, né? Nós temos com Moisés um Deus Senhor, né? Um Deus autoritário. Nós temos com Jesus um Deus Pai. Um Deus Pai de amor, de misericórdia. E nós temos com o Espiritismo um Deus Criador. Um Deus de verdade. Um Deus de verdade. Um Deus de amor, da caridade. O Espiritismo se coloca como a terceira revelação, né? E nós estamos falando de revelação, mas as revelações que ele faz já faziam parte um pouco da história da humanidade, né? A humanidade, muito do que o Espiritismo traz, nos seus pontos fundamentais, estão espalhados por todos os povos, estão espalhados por todas as fés, né? Estão espalhados por todas as crenças. Como entender isto? Assim como havia a necessidade de se planejar a chegada desse emissário divino ao planeta, que é Jesus, e isso começa através da primeira revelação com Moisés, lá 1250 anos antes, a chegada do Espiritismo à humanidade já havia sido intuída, planejada há muito tempo. Se nós olharmos a doutrina de Sócrates, que foi escrita por Platão, nós vamos ver muitos pontos coincidentes com a doutrina espírita. Portanto, desde muito tempo já vem sido aplanado esse caminho para que nós pudéssemos chegar ao que nós somos hoje, ao entendimento que nós temos hoje. Portanto, em todos os povos, existem alguns laivos de espiritualidade que se coadunam com o que nós conhecemos como espiritismo hoje. Mas era necessário que uma pessoa se incumbisse de reunir esses ensinamentos sob a égide do próprio Cristo. Porque Kardec nos diz que o próprio Jesus presidiu ao surgimento do Espiritismo na Terra. Por isso que é a terceira revelação. No centro das três revelações encontra-se Jesus. A primeira revelação foi para que ele pudesse vir. A segunda, ele mesmo veio. E na terceira, ele preside esta revelação para poder alavancar o nosso progresso. A ciência espírita é de progresso. Nós não temos possibilidade de ficarmos parados, porque tudo no mundo se movimenta, não é? Einstein compreendia isso com uma bicicleta, não é? Se o ciclista para, a bicicleta cai. Então ele diz: o universo é movimento. O Espiritismo, a doutrina espírita, uma doutrina eminentemente cristã, é a doutrina do movimento. A doutrina em que nós todos um dia vamos poder chegar ao Cristo, porque ele disse muito bem: ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, um dia, nós vamos precisar chegar a Ele, mas com a ajuda dEle e o nosso esforço. Porque ninguém sobe a Ele sem as asas do mérito. Nós precisamos de mérito para isso. Estamos chegando ao término dessa conversa nossa sobre as revelações, né? Trazendo um esclarecimento ao nosso telespectador sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Resumidamente, você pode nos dar as 3 revelações e as suas considerações finais? Primeira revelação, para aplainar os caminhos do enviado divino, Moisés, nos trazendo Deus único, contrário àquelas seitas, aquelas religiões onde havia milhares de deuses. No Egito, da onde ele saiu, havia mais de 1000 deuses. A segunda revelação, o próprio Cristo, o enviado divino, chegando ao planeta para nos dar uma outra revelação da face de Deus. Deus deixa de ser aquele Deus autoritário, aquele Deus do açoite, para ser o Deus de justiça, de amor e de bondade. E a terceira revelação, o entendimento completo da mensagem do Cristo, com as suas consequências morais, no mundo físico e no mundo espiritual, nos dando a fé raciocinada, a fé que pode nos levar a movimentar o nosso esforço próprio, a movimentar as asas do nosso mérito para podermos chegar até Jesus, que nos vai levar um dia ao colo de Deus. Chegamos ao término do Visão Espírita, agradecemos ao Anésio pela sua colaboração, pela sua contribuição e esperamos que você, que ficou até agora refletindo conosco sobre esta conversa das 3 revelações, lembre-se, revele-se para a vida, faça nascer dentro de você a presença da bondade. Ser bom vale a pena. Sorria, mostre ao mundo que ser bom é muito bom. Fique em paz. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.